Bom, vamos então ver a resposta correta. Segundo as concepções de Maquiavel, alternativa E, um governante deve considerar a lógica real do poder, considerar como se vive e não como deveria se viver, certo? Conforme foi abordado anteriormente. Vamos falar um pouco sobre violência política. O que é violência, afinal? Geralmente, quando se fala isso, podemos lembrar daquelas frases, né, que a gente ouve, que o vento foi violento ou que teve uma chuva violenta. Mas será que podemos classificar esses eventos como violentos? Vamos ver uma definição de violência segundo o dicionário Ruais. Então, constrangimento físico-moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem, uma coação. Então, meu caro aluno, a violência pressupõe uma ação humana deliberada. Dessa forma, então, a gente não pode classificar como violentos os fenômenos da natureza, como a chuva, o vento, ou mesmo um animal quando ele ataca o ser humano. A gente não pode falar que foi um ataque violento, já que foi um ataque instintivo. E a violência, ela está associada a um ato humano, certo? Então, implica essa intencionalidade de um autor e uma vítima que sofre a ação. Então, temos como exemplos ferir, roubar, matar, estuprar, humilhar. Mas nem sempre a violência ela se mostra de um modo assim tão claro e explícito. Vamos ver alguns exemplos. Violência estrutural. Então, o que vem a ser essa violência estrutural? Vamos ver um trecho da definição. Ela é também chamada de violência branca, porque ela se opõe à violência vermelha, à violência sangrenta. Ela não salta aos olhos, ela não chama tanta atenção. O agressor muitas vezes não é identificado e a própria vítima também não percebe a violência que está submetida. Então, essa violência estrutural, ela passa despercebida como se fosse algo natural, parte do sistema. Então, quais são os exemplos? A fome, a pobreza, o trabalho infantil, a ausência de escolas. Então, geralmente a pessoa fala assim, sempre existiu pobreza, sempre existiram pessoas na rua. Então, as pessoas tendem a ver como algo natural, mas são exemplos de violência estrutural, uma violência produzida pelo próprio sistema, certo? Outro tipo, violência passiva. Vamos ver a definição. Violência passiva ou também violência por omissão. Ocorre toda vez que deixamos de agir para evitar sofrimentos ou salvar vidas. Então, por exemplo, um motorista que provoca um acidente por ser imprudente, certo? Ele, na perspectiva dele, né, ele acha que não tinha intenção de causar a violência, mas por ser imprudente, causou a violência. Então, é um exemplo dessa violência passiva ou violência por omissão. Ou, por exemplo, você visita uma obra de construção civil, os trabalhadores trabalhando de chinela havaiana, chapéu de palha, quer dizer, falta de proteção que pode levar, ocorrendo um acidente, pode ter um ferimento grave ou fatal. Poluição atmosférica, certo? Ou aquele motorista que bebe e pega o carro para dirigir. Ele não tem intenção de causar um acidente, mas essa irresponsabilidade fatalmente poderá causar um acidente, certo? Violência simbólica. Essa violência simbólica, ela resulta da força de natureza psicológica que atua, sobre a consciência, exigindo a adesão às ideias daquele que impõe. Então, a violência simbólica, ela ocorre mesmo quando a pessoa não exerce nenhuma força física, certo? Mas consegue obter o comportamento desejado. Então, é uma espécie de imposição, doutrinação das pessoas, certo? Você pode até ameaçar, é melhor você me obedecer. Então, nessa violência simbólica, não há espaço para contra-argumentação, não há espaço para o diálogo. O que existe é uma imposição de ideias, uma doutrinação, certo? Cabe lembrar, meu caro aluno,
quando em uma sala de aula um professor tenta convencer o seu aluno e dá espaço para o diálogo, para o debate, isso não se caracteriza como uma violência simbólica, certo? Porque há espaço para o diálogo, para a argumentação. A violência simbólica ocorre quando não há esse espaço, quando há somente uma imposição. Tudo bem? Estado e violência. Podemos dizer que o Estado também faz uso da violência chamada legítima, não é mesmo? Então, o Estado, para a manutenção da ordem, do cumprimento das leis, acaba se utilizando de mecanismos de repressão. Segundo Althusser, o teórico Althusser, ele vai dizer assim: o Estado, no exercício do poder, se utiliza de aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos. Aparelhos ideológicos: imprensa, rádio, TV, escolas, igrejas. Então, são aparelhos que disseminam a ideologia dominante, certo? Já polícia, exército, tribunais, prisões, são exemplos de aparelhos repressivos. Então, na visão de Althusser, tanto um como o outro se utilizam de repressão e ideologia. A diferença está no predomínio. Então, por exemplo, os aparelhos repressivos se utilizam mais da repressão, mas existe uma ideologia para dar coesão. Os aparelhos ideológicos se utilizam mais da ideologia, mas pode usar também de uma violência simbólica, por exemplo. Agora, e quando o poder ele se corrompe e se torna totalitário? Então, vamos falar um pouco isso, sobre totalitarismo e autoritarismo. Então, exemplos de regimes totalitários: o nazismo, o fascismo, o stalinismo, são regimes que floresceram após a Primeira Guerra Mundial, certo? Já regimes autoritários, por exemplo, os governos que nós tivemos entre as décadas de 60 e 80 no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, o que é comum tanto aos governos totalitários quanto aos governos autoritários? Então, ambos limitam as liberdades individuais, certo? Exercem censura e usam de propaganda política e dispõem de aparelhos repressivos. Caso as pessoas não obedeçam, elas podem ser presas, torturadas, etc. Então, isso é comum aos dois regimes. Vamos ver o que é próprio dos regimes totalitários. Nos regimes totalitários, nós temos um partido único. Então, por exemplo, nazismo, partido nazista; fascismo, partido fascista; stalinismo, partido comunista. Ideologia de base para a construção da nova sociedade. Então, há toda uma ideologia que orienta a construção de uma nova sociedade. Engajamento e mobilização popular. Então, esses regimes totalitários, eles geralmente têm um grande apoio da população a esse movimento de massa, certo? Então, segundo a definição do dicionário Ruais, nós temos doutrina ou forma legal de oposição que tolera apenas um partido, certo? Então, exige que o cidadão aceite todas aquelas teses e só possa seguir um único partido. A ideia é: para que ter um outro partido, se esse partido único já representa os interesses da maioria? Tudo bem? Vamos falar um pouco de uma análise feita pela pensadora Hannah Arendt sobre o totalitarismo nazista. Ela vai falar dos homem-massa. Então ela fala assim, que a massa é a base de sustentação para a ascensão e manutenção desses movimentos totalitários. Então, o que seria esse homem-massa? Como definir? Segundo Hannah Arendt, são justamente as pessoas neutras, politicamente indiferentes, aquelas pessoas assim que elas trabalham, levam sua vida, não querem se envolver com a política, se declaram neutras, certo? E, segundo essa pensadora, elas são mais moldáveis ao sistema. Então, elas aceitam mais a ideologia do sistema,
certo? Elas vão encontrar sentido nessa união de grupo e elas vão também sentir necessidade de uma direção. Só que ela identifica assim, a ausência de reflexão, de questionamento. Então essas pessoas elas estão assim, cada uma levando sua vida, preocupadas com as suas coisas e depois acabam assim nesse movimento de massa encontrando uma identidade. Então elas são mais permeáveis a essa manipulação ideológica. Então é justamente a ausência de pensar que possibilita que esse homem massa seja cooptado pelo sistema. Faz com que ele aceite essa lógica da ideologia. Então, meu caro aluno, o que nós tivemos? No nazismo, nós tivemos uma ideologia racista, certo? E foi amplamente aceita. A maioria da população aceitou as teses de Hitler. Encontraram um sentido nessa união. Acharam um culpado, certo? E aqueles que não concordam, por sua vez? Aí, esses são perseguidos, são torturados, podem ser eliminados, expulsos. Então, o regime totalitário ele não dá espaço para a liberdade, para justamente que não ocorra nenhuma reflexão e nenhum questionamento do sistema, certo? Temos também um outro pensador chamado Ernest Cassirer, que analisa o nazismo. Então, ele escreveu um livro chamado O Mito do Estado, e ele busca entender como que a sociedade chegou a esses regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo. E ele vai desenvolver um conceito de mito político. Então, ele fala assim, o pensamento mítico, ele é afetivo, coletivo, dogmático, certo? Mas o homem moderno, ele já possui a tradição do pensamento racional. Então, o que aconteceu? O pensamento racional, ele teve um desenvolvimento fantástico, certo? Tecnologias, medicamentos, na vida social e política já o mesmo não ocorreu, não é? Então, houve um grande desenvolvimento tecnológico, mas na esfera social e política não houve esse desenvolvimento. Por quê? Antes aqui, uma imagem de Cassirer. Então, como eu falei, Cassirer, ele escreveu essa obra, O Mito do Estado. Ele é um filósofo alemão que nasceu em uma família de judeus. Com a ascensão do nazismo, ele sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos e escreve essa sua última obra, O Mito do Estado. Então, Cassirer, para entender como foi possível a ascensão do nazismo, ele coloca aí alguns fatores, ele levanta alguns elementos que vão contribuir para isso. Então, nós temos no campo socioeconômico, quais foram os fatores? Havia uma crise econômica e política na Alemanha, certo? Após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela perde a Primeira Guerra, assume pesadas dívidas, fica proibida de ter exército e ela vai entrar numa situação de crise. Dívidas, inflação, desemprego, fora os ressentimentos, por ter perdido a Primeira Guerra. Então, esses elementos foram um solo fértil para a ascensão desses mitos políticos. Outro aspecto, no campo teórico. Então, a teoria da raça de Gobineau, ela foi utilizada para a eliminação de valores opostos, como direito, igualdade. Então, Cassirer fala assim, criou-se um mito da raça. No nazismo, o que nós tivemos? Houve essa criação do mito de uma raça pura, uma raça superior, que seria a raça branca, identificada com o bem, certo? Que deveria vencer o mal, as outras raças. Também utilização de todos os meios técnicos disponíveis, TV, rádio, jornal, para a propagação do regime nazista e renúncia à liberdade. Então, segundo Kant, liberdade corresponde à autonomia, é ser capaz de pensar por conta própria. Então, o homem moderno, também na visão de Cassirer, abriu mão da sua liberdade de pensar e decidir. Papel da filosofia. Segundo Cassirer, a filosofia tem deveres. Então, vamos ver quais. Analisar e entender esses mitos políticos para poder combatê-los. B.
ter um papel educativo. A filosofia não pode ficar restrita à academia. Ela deve se preocupar com os problemas sociais e se tornar acessível a todos. C. Não ficar restrita também ao seu próprio tempo. Ela deve pensar não só no passado, mas no presente e futuro. Fazer uma análise crítica da realidade e manter-se sempre alerta como vigilante para a preservação dos valores humanos universais e fundamentais, certo? Bom, vamos então ao momento de interatividade. Conforme foi estudado sobre o totalitarismo nazista, podemos afirmar, alternativa A, por ser um regime que ocorreu no século passado, não existe mais o risco de ressurgir em regimes semelhantes? B, na época a grande maioria da população alemã não apoiou esse regime? C. A educação deve ignorar esse fato? D. A filosofia não deve perder tempo para tentar compreender esse regime? E. A filosofia deve refletir sobre esse acontecimento, visando descobrir como evitar novas barbáries? Vamos então ver a resposta correta, alternativa E. A filosofia deve refletir sobre esse acontecimento, visando descobrir como evitar novas barbáries. Certo? Bem, com isso chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que tenha sido produtiva. Um forte abraço e até a próxima.